Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, estamos de volta com mais um episódio do FNcast, aquele podcast onde eu e meu amigo João, que infelizmente hoje não pôde participar da gravação, a gente bate um papo, entrevista, troca ideia com diversos convidados muito legais, muito importantes e de diferentes áreas, né? Tanto da música, do cinema, dos esportes, enfim. Mas antes da gente começar, pessoal, só aqueles recadinhos de sempre. Acesse o nosso site, o foronerd.com, ou com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da cultura pop, além das críticas dos principais lançamentos, artigos, listas, entre diversos outros conteúdos. E você pode também seguir o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum no Twitter, no X agora, né? Não é mais Twitter. E você pode também seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, enfim. E também se inscrever em nosso canal do YouTube. O nome do canal é Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta vídeos sobre diferentes conteúdos, os episódios do FNcast, do Não É Uma Cópia, do Pota Quente e todos os programas do Fórum Nerd. Hoje, meus amigos, eu estou com um convidado muito especial. Por quê? Porque ele é cineasta, ele é um diretor, ele já trabalhou em diversos videoclipes, em filmes populares, filmes que até pouco tempo estavam em cartaz nos cinemas, filmes que fizeram muito sucesso também no streaming. Eu estou aqui com o diretor Maurício Essa. Olá, tudo bom, Luiz? Prazer Fala, estar aqui Maurício. com você, trocar uma ideia com a galera aí, estou aqui à disposição aí, vamos trocar ideia. Bora, bacana. Maurício, eu falei aqui em off, né? Agora aqui na gravação, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra poder bater um papo, trocar uma ideia com você. Eu comentei aqui em off, vou comentar também durante a gravação, que eu gosto dos seus projetos, acompanho o seu trabalho, muito bacana. Obrigado mesmo, satisfação total, uma honra para mim. E sei que o João também grava comigo, queria muito estar aqui, mas infelizmente ele não conseguiu. Legal. Bacana. Maurício, bom, vamos começar aqui. Eu sempre gosto, né, da gente começar do começo, né? Que você contasse um pouquinho para a gente a sua história. A gente sabe que aqui no Brasil é um mercado bem complicado trabalhar no audiovisual, né? Não tem tantos investimentos, não é uma área tão simples, porque o mercado do audiovisual, do cinema, é desde pequeno. Você começou a se apaixonar por essa área ali na adolescência. Como que foi sua trajetória nesse meio? Acho que eu gostava de cinema, de literatura, claro, mas putz, desde moleque, assim, eu era rato de locadora, né? Naquela época ainda era, quando eu comecei, era o VHS e tudo mais. E meu pai era redator publicitário, né? Então, eu tive a possibilidade, a honra de ter ido em alguns sets de filmagem quando criança, né? Até Pô, eu que bacana. fui figurante num comercial de um banco com o Pelé, e eu era um dos figurantes que invadiu o campo num lance ali do Pelé. Enfim, Legal. então, assim, era uma coisa que eu sempre gostei, era do cinema. Acho que eu vivi muito minha adolescência nos anos 80 e depois, enfim, a fase adulta, começo de fase adulta nos anos 90, e eu acho que cinema sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo e foi meio natural eu prestar cinema, né? Eu fiz cinema na FAAP, foi onde eu, enfim, mas desde o início eu já trabalhava na área, assim, enquanto fazia faculdade, fiz estágio, trabalhei em programa de TV, muita publicidade. E aí me formei. E no ano que eu me formei, foi o ano que o presidente da época, o Collor, tinha acabado com a Embrafilme, que era a Ancine da época, né? Que era o órgão regulador de cinema na época, era a Embrafilme. E ele acabou com a Embrafilme. Então, no ano que eu me formei, o meu mercado de trabalho era reduzido a basicamente nada. Não tinha. Acho que no ano que eu me formei, um filme foi produzido no Brasil. Então, assim, foi super triste, assim, eu, tipo, cara, não tem mercado de trabalho, ainda tinha uma coisa meio naif, assim, meio ingênua de, tipo, vou viver de cinema e quero fazer cinema como arte, mais intelectual. E aí eu vi que não tinha área, não tinha mercado de trabalho, então foi meio que natural eu ir trabalhar na publicidade, que eu não gostava, eu achava que ali era
era uma área diferente, não tinha a ver com cinema e tal, mas enfim, fui trabalhar na publicidade. Ali foi uma escola para mim, né? Até porque a publicidade brasileira super qualidade, ganha prêmios internacionais, então assim, tem os melhores profissionais, equipamentos, então eu tive acesso a, a coisas, a produções muito legais, trabalhar com profissionais que, enfim, que acabei aprendendo muito e fui trabalhando em várias áreas, produção, e logo virei assistente de direção e na sequência comecei a dirigir meus primeiros projetos, tanto na publicidade quanto no videoclipe. O videoclipe a MTV tinha entrado no Brasil e tinha uma demanda alta de produções, de fazer clipes para os artistas brasileiros, e os orçamentos não eram os melhores, eram baixos, então foi um momento muito legal que vários novos diretores foram impulsionados por essa necessidade de se produzir, né? Então, acho que vários jovens começaram a dirigir fazendo videoclipe, como eu e tantos outros. Então, o videoclipe foi uma escola para mim, porque eu tinha que trabalhar com orçamento baixo. Normalmente, o roteiro é do diretor, muitas vezes com o artista junto, mas o diretor cria. E é isso, eu tinha que me virar nos 30 de realizar com orçamentos baixos, mas contar histórias. Assim. Eu fiz mais de 200 clipes, fora não sei quantas publicidades, mas assim, para mim foi uma escola. A publicidade tinha uma escola de uma forma de mais qualidade, de mais cuidado estético, precisão, perfeição, e tinha a coisa de você ter que contar uma história em 30 segundos, por mais que fosse uma venda de um produto, você tinha que ser sintético. Então isso é um exercício muito legal de você conseguir com uma imagem contar uma história. Puta, essa mulher com esse olhar significa que ela está com medo. Então a publicidade ela te dá alguns exercícios narrativos bem interessantes. E o videoclipe foi onde realmente eu pude fazer o meu laboratório, criar linguagens e talvez ter um pouco do meu estilo e do meu olhar, né? Legal. Maurício, uma dúvida que eu tenho. A gente tem ideia, né, diversos, muito por noticiar também, tempo de duração de filmagens dos filmes, de séries, né? Num videoclipe, ali que ele vai ter uma média de, sei lá, de 3 a 5 minutos, vamos colocar assim. Quanto tempo você costuma trabalhar num projeto desse? Então, eu já não faço mais videoclipe, né? Eu faço pouquíssimos, mas assim, nessa época, no começo dos anos, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu filmava muito, assim, eram muitos videoclipes, às vezes fazia 3, 4 ao mesmo tempo. Pelos orçamentos baixos, normalmente era uma diária de filmagem que você tinha que fazer um monte de coisa nesse um dia. Quando tinha um orçamento um pouco maior, dava para fazer umas 2 diárias, mas normalmente era uma diária de filmagem num processo, sei lá, depende do projeto, né? Tem projetos mais simples, projetos mais complicados, que precisam de um pouco mais de pré-produção, tem projetos que são mais simples, mas é mais ou menos Varia, isso, né? assim, varia. E legal também para contextualizar a galera, né, o pessoal que está nos assistindo, o Maurício dirigiu clipe de artistas como Racionais, MC, CPM 22, Pitty, Sepultura também, né? Sepultura, Marcelo D2, Frejá, Capital Inicial, Supla, um monte. Gente pra caramba. Ele ganhou 4 VMBs, né, também. Acho que o primeiro foi por Diário de um Detento, né, dos Racionais. Também, que é um clipe bem famoso. A galera que é mais nova, né? Às vezes vê a gente conversar e fala, pô, clipe, o que é isso? Não sei o quê, né? Que vê, mas tem no YouTube aí também, vocês podem procurar, acompanhar o trabalho. E como que foi o processo para você, do videoclipe, você de fato ir, né, para a sétima arte, para a área do cinema? Você lembra, assim, como que foi esse caminho, o que você teve que percorrer? Porque eu imagino que também deve ter sido algo que você almejava, né? Você que deve falar, pô, meu sonho é estar ali, fazer um filme e tal. Também para a galera mais nova, comentou, né? Que você comentou da época do Collor, que só um filme foi produzido no Brasil. Hoje, né, com tantos serviços de streaming, o cinema também aí, é praticamente impossível a galera mais nova
nova imaginar, porque você para pensar pelo menos aí uma vez por mês, vai pelo menos estrear uma série nacional ou na Netflix, ou na Prime Video, Star Plus, enfim, diversos serviços de streaming, mas na época o número de produções também eram bem menores, né? Sim, sem dúvida. Era outro momento, assim, né? Eu trabalhei ainda como pós-estudante, eu trabalhei em 2 longa-metragens, né? Fiz assistente de produção num, produtor no outro, mas foi essa minha experiência com o cinema que eu tive, trabalhar em 2 produções de outros diretores, né? E aí eu virei um diretor de publicidade, era o meu ganha-pão, fazer publicidade, e eu tinha o videoclipe, que era onde as pessoas talvez me conhecessem um pouco mais, mas obviamente o que eu queria era fazer cinema. Só que comecei, né, nesse mercado, trabalhar, fazer coisa, e foi passando o tempo, e eu acho que já no começo dos anos 2000, teve uma retomada muito boa do cinema brasileiro, de produções. Depois, nos 2010, um pouco antes, começaram a ter essas comédias, fazer muito sucesso, né? Então, o cinema brasileiro, de novo, voltou a ter uma produção grande e de qualidade. E as leis de incentivo estavam rolando bem, já tinha uma possibilidade de fazer cinema, né? E como eu te falei, assim, eu nunca tinha feito, assim, eu tinha um monte de ideia, mas nunca tinha feito cinema. E eu tinha esse exercício de fazer a publicidade e fazer o videoclipe, que era uma coisa. O videoclipe, para mim, mais do que tudo, foi um laboratório mesmo, de experimentação e de resolver situações das mais variadas possíveis. E aí, no começo, lá para o 2010, 2011, abri um edital de roteiro. Eu tinha uma ideia, assim, eu nunca tinha escrito um roteiro, eu tinha uma ideia, mandei para esse edital, ganhei uma grana para eu escrever um roteiro. Escrevi esse roteiro, depois, mais tarde, entrou uma roteirista, que é a Mari Zatz, que co-roteirizou esse filme comigo. E aí eu comecei a captar, fui atrás de captação de lei de incentivo, ia atrás de empresa para patrocinar, e foi aí que eu fiz o meu primeiro longa, que foi um filme de baixíssimo orçamento, mas que eu consegui realizar muito por conta desse meu expertise de filmar rápido. Foi o Apneia, seu primeiro longa? Foi o Apneia. O Apneia é meu primeiro longa. É um filme de baixo orçamento, mas eu consegui realizar por quê? Porque na equipe eu tive vários profissionais que trabalhavam comigo em publicidade, videoclipe, que toparam fazer por minha causa, por conta de eu ter vendido bem o projeto para eles, eles quiseram participar. Então, assim, eu tinha uma equipe incrível, trabalhando por um cachê super baixo. Obviamente, era um longa de baixo orçamento que eu tive que realizar muito mais rápido que outros filmes que eu fui fazer na sequência. A Apneia eu filmei acho que foram 13 ou 14 diárias. Isso é impensável hoje em dia. Hoje em dia, um longa, por mais simples que seja, no mínimo são umas 20 diárias de filmagem, né? No mais simples. Então, a Apneia foi feito de uma forma... Enfim, a gente conseguiu viabilizar, né, cara? A gente conseguiu reestruturar o roteiro para que ele fosse realizado no mínimo de locações possíveis. Daí eu consegui... A gente produziu algumas locações que eram meio híbridas, para fazer várias coisas diferentes na mesma locação. Enfim, alguns truques que a gente conseguiu para fazer realizar. E o Apneia, para mim, foi talvez um começo da minha trajetória e de um aprendizado mais forte de como fazer cinema. Eu aprendi muita coisa com a Apneia, né? Muita coisa. Tanto como é produzir, porque eu produzi esse filme, né? Eu captei, eu fui atrás da grana, eu trabalhei no lançamento, eu passei por várias etapas que eu nunca tinha vivido antes, aprendi várias coisas, errei várias coisas, mas foi muito legal. Foi um projeto, uma história de 3 meninas ricas da sociedade paulistana, assim, jovens e que estão entediadas, que estão meio sem sentido na vida delas. E a protagonista, que é a Cris, ela sofre de apneia do sono, que é a metáfora do título do filme. Na verdade,
a apneia do sono é como se ela morresse durante o sono, porque a vida dela tá nessa coisa sem sentido, né? Então, é um filme com a Marisol Ribeiro, a Tayla Ayala, a Marjorie este ano. Aí teve participações muito legais, foi a Maria Fernanda Cândido, Fernando Alves Pinto, Supla fez uma participação, enfim. Vários amigos, né? Tipo, o Supla eu tinha feito clipe, convidei ele, participou. O Paulo Ricardo eu tinha feito DVD, convidei ele, participou. E aí, enfim, outros atores que eu fui conversar e convencer a fazer o projeto. Mas foi legal, foi um primeiro trabalho, uma primeira experiência. Ele não foi bem no cinema, mas acabou que eu vendi ele. Ele passou em várias plataformas diferentes. Ganhei um prêmio de direção no Festival de Amsterdã com ele. E, puta, foi um aprendizado e foi maravilhoso ter feito esse filme, né? Esse foi meu primeiro filme. Por conta dele, uma amiga minha, uma grande amiga, que é a Diane Maia, que é uma produtora, ela assistiu o filme e falou: pô, quando você fez filme? Tanto. Quantos dias você rodou? Tanto. Caraca, tá super bem feito, tá super bonito. Como é que você conseguiu, né? A gente já tinha trabalhado junto, ela tinha sido minha assistente numa outra vida, né? E aí ela falou: olha, eu tenho um projeto, que é um projeto diferente desse, mas assim, eu queria que ele tivesse um pouco do seu espírito desse filme, assim, uma coisa mais jovem, mais moderna, e eu preciso ser rápida, e eu preciso filmar com um orçamento que não é o ideal, mas que tem um bom orçamento, muito diferente do seu, deve ter, sei lá, 5, 6 vezes mais do que você tem, mas eu precisava do seu olhar. Você topa? Eu falei: o que que é? Ah, é o filme do Carrossel. Eu falei: caraca, mas é novela? Não, não, não. O SBT é parceiro, é coprodutor, mas a ideia é um roteiro, é uma história que não tem nada a ver com a novela, e a ideia de trazer você é para a gente ter uma linguagem mais cinematográfica e menos de televisão. Eu falei: puta, foi um desafio absurdo, eu não conhecia muito, né? Fui entender o que era Carrossel, mas assim, para mim foi uma coisa que mexeu comigo, cara, porque assim, quando criança, eu sempre ia ver filme brasileiro, mesmo na minha infância, ia assistir Os Trapalhões nas férias. Sempre tinha um filme brasileiro para assistir, né? E nessa época era um momento que não tinha filme brasileiro para criança. Então, a molecada crescendo indo assistir Toy Story, Pixar, Disney, tarará, mas não tinha um filme brasileiro para chamar de seu. Eu falei: pô, que vontade de formação de audiência, de levar a molecada para ver um filme brasileiro. Então, para isso Acho que foi no um maior máximo que talvez desafio. tinha na época era a Xuxa, talvez, né? E olhe lá, É, né? isso. Não, já nem tinha mais Xuxa nessa época. O Carrossel a gente lançou em 2016, Eu acho, 2015, não, não, eu acho que a Xuxa deve ter parado de fazer os filmes dela, eu acho que é uns 8, parou. 9 anos antes, né? É, Sim, sim. Carrossel é de 2016, primeiro, Carrossel 1. E foi muito legal, cara, porque a história do Carrossel era uma história bem clássica de filme infanto-juvenil, molecada que vai para o acampamento, enfim, várias referências assim dos anos 80. E o filme foi super bem, puta, deu mais de 2,5 milhões de espectadores, foi um sucesso, tanto que a gente fez né, no ano seguinte o Carrossel 2, já era uma coisa um pouco diferente do 1, que o 1 era mais um filme mais clássico, tal, de narrativo. O Carrossel 2 já filme mais maluco, cada dia filmava numa locação diferente, enfim. O primeiro tinha aquela coisa do acampamento, mas foi bacana também, fez tanto bilheteria ou até um pouquinho mais do que o primeiro, então foi muito legal. Era muito legal ir no cinema e ver a molecada ali com os pais, indo ver filme brasileiro, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E você sentiu que a experiência desses dois filmes do Carrossel, eles abriram assim mais portas para você? Você percebeu que como se fosse que, eu não sei se, acho que o mercado olhar para você com mais atenção, porque você é um nome Ah, novo, né? Era um é, nome novo na sim, época, e aqui no Brasil, assim, se a gente for pegar, por exemplo, tinha o Walter Salles, Laís o quê? Budans, que fazia assim, filmes que chegava até bastante gente, mas não necessariamente com teor infantil, né? Eu lembro, por É, exemplo, de 2010, eu assisti As Melhores Coisas do Mundo,
um filme da Laís Bodansky, que até hoje é um dos meus filmes nacionais favoritos, né? Muito Legal. bonito, e é um filme que eu acho bacana também, da temática adolescente, como eles tratam, né? Acho bem bacana mesmo. Se alguém em casa não conhece esse filme, assista, é bem legal também. Tem bastante música dos Beatles, né? Musicalmente também é um filme bem legal. Enfim, você sentiu que ele abriu mais portas para você, assim, você já a trabalhar também com filmes com orçamentos maiores, né? O processo ele foi subindo degrau a degrau, né? Faz parte, né, cara? Eu acho que quando você entrega e o filme tem um resultado, com certeza você é olhado diferente, você pode pleitear projetos maiores até por conta que tem uma certa segurança, o cara vai fazer direito, tal. Foi meio que natural. O que é natural é que, assim, desde a Apneia, que eu filmei em 2014 e lancei em 2014, de lá para cá, eu vou lançar agora em outubro o filme do Maníaco do Parque, vai ser meu 12º filme. Então, assim, com além de pandemia no 12, meio, né? Com a pandemia no meio também. com pandemia no meio. Então, assim, 12 filmes, mais um média-metragem, mais algumas séries. Então, assim, eu vivo disso hoje, né? De fazer conteúdo, de fazer cinema, né? Então, Sim. depois do Carrossel, eu fiz um projeto que era um média-metragem, que era um edital com o governo português, só de filmes de diferentes países de língua portuguesa, né? Então, teve um filme de cada país, um de Angola, um de Portugal, um do Brasil, e eram média-metragens, filmes para televisão, filmes de 50 minutos. E eu fiz o filme brasileiro, que era um filme que tinha todos os filmes tinham umas regras que tinha que ser baseado em alguma obra, algum conto, algum livro, tal. E esse que eu fiz com o Paulo Magrão era um filme baseado num conto, numa crônica do Drauzio Varela, que é A Felicidade de Margot, que é uma história sobre uma trans que se prostitui, enfim, é uma história de submundo mesmo, assim. Então é um filme bem bem forte, pena que não passou em lugar nenhum quase, né? Mas é um filme que foi muito bacana de ter feito. Você comentando do apneia, uma curiosidade, a minha irmã, ela sofre, né, da apneia do sono. Não vou te lembrar o ano especificamente, talvez 2016, 2017. A gente assistiu o filme, né? Eu acho que você já tinha feito Carrossel na época. Eu confesso que eu não assisti os filmes do Carrossel, mas eu lembro de por sempre acompanhar, né? Assiste o primeiro, é divertido até. E porque na época também tem aquilo muito que você falou, às vezes as pessoas vêm como eu acho que eu nunca assisti Carrossel, muito sem cultura, né? Eu acho que eu nunca assisti, não, aí a gente liga com o filme e fala, não vou entender da história, não vou ficar tão por dentro, né? É geracional, Aí a gente assistiu, a gente seu irmão assistiu. tava numa viagem, a gente gostou bastante. Tal. Aí depois que eu coloquei assim, sabe, quando fica com o seu nome no radar, né? Eu acompanho muito cinema, então eu vejo muito assim, eu vejo um diretor, eu assisto um filme de um diretor, aí eu gosto, eu começo a procurar trabalhos dele, filmes, bem legal. Aqui, pra gente, pro público mais adulto, vamos dizer assim, o seu nome veio bastante à tona, né? Em 2021 também, quando a Amazon lançou, né? A Amazon Prime Video lançou os 2 filmes, né? Baseado nas 2 versões do famoso caso, né? De 2002 aqui no Brasil, da Suzane von Richthofen e do Daniel Cravinhos, né? Que é a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais também. Que a gente até estava conversando aqui um pouquinho em off. Ele teve porque era para ser lançado antes da pandemia, né? Era para ser lançado no cinema também. Uma dúvida que eu tenho, Maurício, você, como era um filme só, ele foi gravado tudo junto, né? Como que foi o trabalho? Não. Quando a gente filmou, que... a gente já sabia que era 2 filmes. Ah, bacana. Ele seria um filme inicial antes das filmagens, então. Na verdade, a ideia original de fazer um filme sobre o caso Richthofen era uma vontade, era uma ideia minha, né? Que eu batalhei e tive muita dificuldade de convencer as pessoas nesse projeto, né? E aí, em
2018, talvez, eu procurei um amigo meu, que é o Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, levei o projeto, ele falou, puta, vamos junto, vamos nessa. E aí a gente conseguiu, né, patrocínio com a galeria, distribuidora, e aí a gente produziu em 2019. A gente chamou a Ilana Casoy e o Rafael Mons para escrever o roteiro, e aí a gente tinha... Fazer True Crime, uma coisa que fique muito claro, assim, é um filme, pelo menos eu posso dizer isso, né, porque é o quarto filme que eu vou fazer agora, que eu vou lançar agora, que é o do Maníaco do Parque, quarto filme de True Crime. Eu posso dizer assim, fazer True Crime não é simples, porque você tem que ter, primeiro, muito respeito pela história, porque pela história, pela verdade, por pessoas que sofreram, que ainda sofrem por conta disso. Então, assim, eu sou um apaixonado dessa área, adoro livros policiais, livros de true crime, entender a mente humana, toda essa loucura que o nego olha e fala, putz, esse cara é um doente, né? Enfim, talvez. Sim. E eu tinha vontade de fazer essa história da Suzane, e aí quando a Ilana e o Rafael começaram a pensar no roteiro, a gente teve toda uma coisa jurídica que era entender que não dá para fazer ficção, ou seja, não dá para inventar história, juridicamente falando, né? Uhum. Então, assim, como que pode contar um filme desse? Em cima dos autos do processo, em cima do julgamento, em cima dos autos do processo. A Ilana e o Rafael se debruçaram nos autos e tiveram a sacada de fazer um filme, um roteiro, que nesse mesmo filme tivesse versão de Suzane e versão de Daniel. Nesse momento a gente pensou, não, cara, vamos fazer 2 filmes. E o Gabriel Gurman, que era da galeria na época, hoje ele está no Netflix, teve a sacada de vamos fazer 2 filmes. A gente, caraca, sério? Vamos criar um case, uma coisa de fazer 2 filmes que o lançamento seria no cinema, e que a ideia era meio essa, você compra o ingresso e tem direito ao segundo, você paga um e-mail e vê os 2, você tem uma semana, enfim, ia ter toda uma logística para as pessoas assistirem os 2 filmes, né? Uhum. E aí o Rafael e a Helena escreveram 2 roteiros, a gente filmou os 2 roteiros, então assim, como você viu o filme, muita gente assistiu, tem cenas que são assim, que são praticamente idênticas, a situação, mas o que difere é o olhar de cada um, o olhar da Suzane e o olhar do Daniel. Então, assim, a gente teve uma preparação muito forte, assim, de como fazer essas cenas mostrarem esses olhares diferentes. Os atores se prepararam para isso, então a Carla Dias, o Leonardo Bittencourt, o Alan Souza Lima, eles foram preparados, a gente ensaiou, para que a Suzane pudesse ter esses 2 lados, Suzane na versão dela, Suzane na versão do Daniel. São actings diferentes, são intenções diferentes, né? Porque se o Daniel está julgando ela tem que agir de um jeito diferente na versão do Daniel. Na versão dela, ela é mais vítima. Então, assim, tinham cenas... Deixa eu acabar. Tinha cenas que eram as cenas espelho, que eram as cenas que tem igual nos 2 filmes, que a gente filmava uma versão, depois falava para os atores, ok, agora a versão do outro, ó, vira a chavinha, vamos filmar a versão do outro. Então a gente filmou ao mesmo tempo os 2 filmes. E o bacana, o que eu acho muito interessante, que é muito a visão do diretor, né? A sua visão no caso, que tem uma versão que a Suzane, por exemplo, ela não sei se é escandalosa a palavra, mas ela é mais intensa, assim, mais física, de gritar mais, e às vezes a mesma cena ela é montada no outro filme, com ela mais fria, com ela mais... Assim, eu acho que entra exatamente no que você falou, né? O olhar, né? A visão aqui. O filme, às vezes, eles têm a mesma cena, só que sob pontos de vista diferentes, né? Acho que... mas isso é menos... parte muito da nossa leitura, da minha leitura, do que cada um falou, né? Então, assim, ela está se dizendo inocente, que o menino manipulou ela, tarará. Então, é um acting específico, né? Então, parte daí, parte realmente do depoimento de cada um, né, para isso. E teve um momento, né, na pré-produção, quando eu estava pensando em como filmar, eu estava pensando, puta, vou filmar diferente cada versão. Daí entendi que não, que eu tinha que filmar igual. Até para ficasse claro que a diferença é como cada um via, como cada um agia.
Então, muita gente que viu os filmes com pouca atenção não percebe que tem essas nuances, às vezes sutis, em cada versão, nas cenas iguais, né? Mas tem. Exato. E uma coisa também que eu achei bem legal, que é o trabalho minucioso seu e de toda a produção também, de tentar trazer com. Principalmente no segundo filme, no segundo, terceiro filme, né, dependendo do ponto de vista, a confissão, fica muito claro, É, por exemplo, tem a famosa cena do enterro dos pais, que é a cena que a Suzane tá lá, e a roupa, assim, a Carla Dias tá vestida idêntica, né, praticamente sim. idêntica. A Suzane, ela usava, tipo, umas blusas com uns bichinhos, né, que davam uma aparência mais de fofa, entre aspas, assim. E todo esse trabalho também nos filmes, ele realmente ele é mostrado, né? Eu fiquei muito impactado também com a semelhança do Christian Cravinhos, né? Porque para mim a diferença do real para o ator é que o real era um pouco mais forte. De resto, assim, fisicamente, a vestimenta dele é idêntica, assim. Eu lembro de entrevistas, eles participaram, eles É, deram entrevistas, se eu não estiver enganado, para o Marcelo Rezende. Então, eu acho que também entra no processo dos atores terem estudado bastante os personagens, tentar sim. pincelar ali um É, pouquinho da forma deles, né? eram filmes de época, né? Por incrível que pareça, tipo, eles se conhecem nos anos 90 e o crime é em 2002, mas assim, é de época já, né? Então tinha toda uma É. coisa de roupa, dos carros, os celulares da época. E tem essa coisa que o público de True Crime adora, dessas cenas clássicas que existe filmagem da vida real, dessas reproduções minuciosas, né? Então a gente teve esses cuidados, como assim, os atores não tiveram acesso a Suzane, aos cravinhos, nada. Era uma coisa, foi uma escolha nossa, né? Que eles tinham acesso a essas coisas que estão por aí, né? Pedacinhos de julgamento, essas entrevistas, algumas fotos que a gente teve acesso que estão no processo, mas aí também por conta de não copiar, não é essa a ideia. A ideia é você fazer Uhum. um olhar, né, criativo dos atores para com essas pessoas que existiram, né? Mas foi um Uhum. trabalho muito minucioso, né, cara? O Confissão, na verdade, a gente filmou depois, porque o Menino que Matou os Pais, o Menino que Matou Meus Pais, a gente filmou em 2019, 19, e acabou lançando em 2021. O Confissão, a gente filmou ele em 2022, no fim de 2022, eu acho, e lançamos ano Uhum. passado. Então, assim, passaram, acho que, quase 3 anos, ou seja, eles estavam diferentes fisicamente já, né? E ao mesmo tempo eles Sim. viveram todo o boom do lançamento, de ter visto os filmes. Então a gente teve que resgatar aquela energia dos personagens, aquela energia de filmar essa história pesada para fazer o Confissão, né? Então E se eu não tiver foi enganado, interessante, né? se eu não tiver enganado também, se minha memória não falhar, eu acho que a Carla Dias nesse ano teve dois booms, porque ela participa do Big Brother, se eu não tiver enganado, eu acho que nesse ano, né? E no final do ano, acho que o filme é lançado. Se eu não tiver enganado, eu É, acho que foi isso, né? não, sim, Big Brother ela entrou, acho que foi 2020, né, que ela entrou no Big Brother. Ou Foi um ano antes? 2021? É, Eu não lembro, porque eu pode lembro que o filme ser. ele estreia em setembro, os filmes eles estreiam em setembro, né? Ela entrou no Big É, Brother um pouco antes. Ou no ano porque antes, ou no próprio ano. eu lembro que os filmes lançaram numa sexta-feira, e eu lembro que no sábado eu assisti um na sequência do outro. Eu acordei, tomei café, a gente assistiu os filmes, eu acho que ali eles devem ter, não lembro de cabeça, na faixa de 1h30, 1h40 cada um. Eles eram mais curtos. Não, menos de 1 hora e meia até. Aí eu lembro que eu assisti, aí eu assisti primeiro a Menina que Matou os Pais, né? A versão do Daniel. Assisti, aí eu falei, não, agora a gente vai ver o outro, vamos ver junto aqui. Assistindo, eu, minha família também, a gente Acabou adora sendo True Crime. interessante, né? Que virou meio quase E uma série, coisa, né? As pessoas maratonaram, né? uma coisa que eu achei também bem legal na época foi que teve bastante gente que comprou assim uma ideia do tipo qual versão você acredita, sabe? Isso eu acho que acabou ajudando bastante também a divulgar, né? A divulgar os filmes, porque eu acho que muita gente assistiu meio que falando, ó, vou ter que escolher um lado aqui. E não que necessariamente seja a ideia da produção, eu acredito que a ideia seja contar a história, contar os relatos de cada um, né? Mas eu comentei em off que eu, por exemplo, gostei muito da versão da Suzane. Assim, eu acho que funciona como filme.
Eu acho que a história dela assim funciona, sabe? Como um rapaz interessado ali numa herança, no dinheiro. Nessa questão, eu acho que como o filme vai, embora se você me perguntasse em qual você acredita mais, eu acho que eu acredito mais na versão do Daniel. Mas, É, mas tem eu acho, essa questão. eu acho que esse filme discute uma coisa muito legal, que é a coisa do que não existe uma verdade só, né, cara? É isso. Eu acho que essa Exato. discussão, é, que além do real não existir uma verdade só, também tem a questão do seu olhar, né? Porque se às vezes Sim. você está julgando a verdade, deixa de ser uma verdade, porque tem o seu julgamento. Então é uma discussão bem interessante que esse filme traz e, e eu discuto ele sem cessar, cara. Toda hora tem alguém querendo trocar ideia sobre isso e a gente segue discutindo, porque eu acho que é uma história tão difícil, né? Tão doida. Maurício, o pessoal aí de casa só tá vendo que eu mudei aqui, só para mudei a posição aqui da câmera para facilitar. Beleza. Você comentou do projeto do Maníaco do Parque, né? Eu não sei se você pode comentar sobre isso, mas caso puder, ele já tem alguma previsão de lançamento? É para esse ano? Você pode falar um É pouquinho? para esse ano, ele deve ser lançado no final do ano, no segundo semestre. Ele é um original da Amazon Studios, ele vai ser lançado no Prime Video. É um projeto grande, assim, é um filme, uma produção incrível, assim, estrelado pelo Silvério Pereira e pela Giovanna Grigio. E é um filme que eu posso te falar que, assim, é um filme necessário, que tinha que ter sido contado, porque, assim, a história do Maníaco do Parque é uma história muito pesada, muito triste, que aconteceu também no final dos anos 90, né? Ele foi preso em 98, vai fazer 30 anos agora em 2028, e, ele conta muito de uma época de uma imprensa, de uma televisão, de uma imprensa sensacionalista, né, que, que usou muito esse crime para ganhar ibope, coisas assim, de uma polícia que poderia ter prendido ele e não prendeu, e que julgou as vítimas, assim. Então é uma história muito triste, mas que, enfim, tem várias discussões. Então, assim, é um filme que eu não posso falar muito mais coisa, mas em breve a gente vai poder contar um pouco mais. Bacana, legal. E além desse projeto, você tem mais algum projeto engatilhado aí, alguma coisa em pré-produção? Como que tá assim o seu futuro nos filmes? Você pode comentar um pouquinho? Cara, eu tô com vários projetos, todos em desenvolvimento. Não sei qual vai sair, qual não vai sair. Então, eu tenho desde mais um True Crime, tenho 2 filmes de terror, tenho um filme de ação, tem algumas coisas aí para rolar, assim, nada concreto, então é difícil ficar falando. O que eu posso falar é um que foi divulgado um tempo atrás, que é uma história sobre o incêndio do Joelma. Esse a gente está em desenvolvimento também, enfim, mas não sei para quando. Ano passado foi um ano muito doido, assim, né? Já tinha sido na pandemia que eu fiz 3 filmes, além de ter lançado da Suzane, eu acabei filmando 3 filmes na pandemia, filmes de menos orçamento, que foram 2 filmes infanto-juvenis e o Barraco de Família, que era uma comédia. Então, ano passado foi um ano que eu lancei muita coisa, né? Eu lancei 2 comédias, que foi o Barraco de Família e o Vai Ter Troco, que é um filme que eu tinha filmado lá atrás, em 2018, só lancei ano passado. 2 comédias legais, assim, divertidas. Ambas estão no Star. Vai Ter Troco e o... Não, o Barraco de Família está na Paramount e o Vai Ter Troco está na Star. O Menino Garota Invisível está no Netflix, que é um filme infanto-juvenil, e Hora de Brilhar está na Disney, que também é outro filme infanto-juvenil. Os 2 Carrosséis estão no Netflix. Os 3 do caso Richthofen estão no Prime Video. E o Apné, nesse momento, não está em lugar nenhum, mas ele já teve em vários lugares diferentes, né? Sim, sim. Mas, puta, eu tô aí, Luiz. Eu tô com vários projetos aí para. E o Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, ele deve entrar. Ele tá
em Pay TV nesse momento, mas ele deve entrar em algum streaming muito em breve, assim. Sim. Até pouquíssimo tempo ele tava em cartaz, até coisa de um mês, talvez, É, atrás, depois um pouquinho, ele, é, ele, estava, ele estava em cartaz. Bem bacana, eu tá. comentei, né, assim, off, que eu ainda não vi o Turma da Mônica Jovem, é um dos filmes aí que tá na minha lista, assim, que ele tiver em algum serviço, eu com certeza vou acompanhar. Maurício, te fazer umas perguntas, assim, mais umas dúvidas, assim, uma espécie como se fosse um bate-pronto. Eu sei que às vezes é difícil de responder. Você tem ideia de qual seja seu filme nacional favorito? Pode ser mais de um, tá? Mais de um? Terra em Transe, Cidade de Deus, Beijo da Mulher-Aranha, Pichote, Vai Trabalhar Vagabundo. Falei alguns. Alguns. E internacional? São tantos, né, cara? Lawrence da Arábia, 2001, Amarcord, putz, falei Não, alguns. mas, não, acho que valeu. Blade Runner, Boa. O primeiro, você diz? O do Ridley Scott primeiro, ou o primeiro? Ridley Scott. Você tem algum diretor ou alguma diretora favoritos? Assim, aquela pessoa que vai fazer um filme e fala, vou assistir hoje. Atualmente? Isso. Mas pode ser falecido também, tá? Assim, mas se não foi, mas Eu gosto muito do Kubrick, gosto muito do hoje, putz, David Fincher, eu adoro. O de Allen, eu gostava, Fellini, David Lynch, muita gente, né, cara? bacana. E ator, Scorsese. eu não vou perguntar nacional, porque como você trabalha com atores nacionais, talvez seja até delicado demais para apertar, mas de fora, assim, estrangeiro, você tem algum ator, alguma atriz favorita? Atuais? Pode ser atuais, podem ser que já não estão mais em atividade. Cara, vou falar alguns nomes, tá? Robert De Niro, o Marlon Brando, o Joaquim Fênix. Você viu o trailer do Joker 2 que Maravilhoso. saiu? Maravilhoso, maravilhoso. E eu sou um decenalta safado, né? Eu amo a DC, mas ela me odeia, que ela só me maltrata. Mas esse filme parece ser maravilhoso. E quando anunciaram como musical, eu fiquei um pouco cabreiro, assim, apesar de ter a Lady Gaga, né? Eu já imaginei que tivesse música, mas pela presença O Todd dela. Phillips falou que não é exatamente um musical. Vamos ver. Mas você sabe o que eu achei curioso? Mas Você assistiu o Nolan é um cara que eu gosto. o Nolan também. Do momento. Por incrível que pareça, eu não vi Oppenheimer, você acredita, Maurício? Amo o Nolan e não vi Oppenheimer ainda. Eu não amei. Dos filmes do Oscar, você teve algum favorito? Por exemplo, o que eu mais gostei foi Zona de Interesse. Eu gostei muito de Zona de Interesse e Anatomia de uma Queda, dos dois. Cara, é verdade, Anatomia de uma Queda, eu gostei E o Pobres Criaturas, né? E Pobres Criaturas. Sim, bastante. O Anatomia de uma Queda eu gostei muito porque ele é totalmente roteiro, né? Ele é diálogo, eu gosto bastante desse tipo de filme. Ele tem uma coisa que você fica o tempo inteiro julgando, né, cara? Igual os júri, aquela galera lá do tribunal, a gente também fica julgando, né? Você fica o tempo inteiro julgando, e acaba o filme e você fala, tá, e aí? Qual a verdade, né? Mas não interessa. Você assistiu o The Killer, o assassino do David Fincher, o novo, o recente? Assisti. Gostou? Eu acho que eu sou tão safado fanboy do David Fincher que qualquer coisa que ele faz eu gosto, porque a maior da parte das pessoas não gostaram tanto, acharam que o filme não tem muito a dizer. É um filme menor dele, né? É um filme menor dele, né? Mas legal, divertido e tal, mas não trouxe nada de novo, assim, do que ele eu fiquei com a sensação, né? porque eu não gostei muito de Mank, né? Eu sei que é muito importante para ele, que é um roteiro do pai dele, né? Mas eu achei Mank um filme meio chato, assim. Aí quando lançou esse, eu achei esse mais legal, apesar dele ser bem parado, né? Muita gente reclamou dele ser parado. Isso para mim não me incomoda, sinceramente. Não, também não me incomodou. Eu só achei que é um filme meio
parece que ele tinha uma grana do Netflix e fez, assim, sabe? Não deu uma sensação que ele fez um filme original, como Sim, ele sempre faz, né? Faltou alguma coisa ali. exatamente. Maurício, queria muito, muito, muito agradecer a sua presença. Eu Que isso, cara. gostei bastante. Espero também que você tenha gostado. Queria pedir para o pessoal para você passar para o pessoal de casa que de repente está te conhecendo hoje, né? Ainda não Né? conhece o seu trabalho, que você passe as redes sociais, onde o pessoal pode encontrar você. Você passou dos seus filmes, né? Onde eles estão disponíveis. É, Quais redes sociais você usa para o pessoal poder te acompanhar mais de pertinho? eu tenho um site, né, que é mauricioeca.com e Maurício Eca no Instagram, que é onde eu tô mais presente, assim, né? Instagram e esse meu site mesmo, Bacana. onde Pessoal, dá para me achar. legal. Na descrição do episódio aqui no YouTube também tá linkadinho lá. É só vocês clicarem, você pode seguir eles, tá bom? Maurício, de novo, muito obrigado. Foi muito legal bater um papo, trocar uma ideia com você. Espero que você tenha curtido. Pedir desculpa aqui por essa mudança aqui que eu tive. Imagina, Estava faz dando parte. um probleminha de conexão aqui, aí por isso que eu mudei, perdão. Pessoal de casa, muito, muito obrigado, vocês que nos acompanham. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Maurício nas redes sociais, acompanhe o site dele, acompanhe o trabalho dele. Tem muitos filmes legais, projetos bons vindo, hein? Vamos falar bastante sobre o filme do Maníaco do Parque. Eu provavelmente vou, que eu sou um fissurado em True Crime. E eu vou deixar um recadinho, eu vou falar por mim, você aí de casa que fica reclamando que não pode fazer filme falando disso. Vocês ficam babando o ovo de produção americana, que faz o mesmo, faça o mesmo com os brasileiros, bando safado. Tá bom? Mas quem falou fui eu, Luiz. Acompanhe, prestigiem o cinema nacional. É isso, pessoal. Maurício, obrigado. Você de casa, obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau.